Cláudio Rezende, a vitória do Galo, Cláudio! E agora os números melhoram com esta vitória, mais uma fora de casa. Agora tá tendo até uma confusão ali, o Everson foi tirar jogadores do banco. Alan Franco. O Franco tava lá, né? O Franco tava lá na confusão. Ramírez também com ele. Então... a turma tava lá, agora já terminou a bronca, o árbitro já segurou a turma por ali. O Galo nos últimos jogos fora de casa no pós-Copa, vitória hoje, vitória contra o Juventude, 2 jogos de mata-mata, vitória contra o Palmeiras e teve aquela vitória anterior contra o Vasco da Gama e o empate com o Remo. Então são os números do Galo como visitante, hein? Tá ficando cascudo mesmo este time do Barba Domingues, como já disse agora há pouco o Pedro Abílio. Agora a decisão, semana que vem é com a Arena MRV lotada com apoio da massa, quarta-feira às 7 horas da noite, mesmo horário de hoje, quarta-feira às 7 da noite, e o torcedor também, lógico, em um ótimo público para domingo, contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro. Vamos ver a estratégia do Barba Domingues para esse jogo, né? O que ele vai fazer para esse jogo? Afinal de contas, hoje aqui veio com força máxima e deu Galo mais uma vez, cantou alto Galão na massa, Cirilo. Edu Panzi, vitória do Galo, Edu. Gigantesca, no mata-mata você começa a decisão fora de casa e traz 3 pontos para Belo Horizonte, faz 1-0 no jogo amarrado, duríssimo. Nunca é fácil jogar contra o Red Bull Bragantino em Bragança e não foi fácil, e o Atlético conseguiu arrancar uma grande vitória, aliás, mais uma grande vitória de um Galo que virou um visitante indigesto, do nada, né? Depois de 2 temporadas em que o Atlético praticamente não ganhava de ninguém fora de Belo Horizonte, de 15 jogos pra cá, começou a vencer jogos. Aliás, são 8 vitórias nos últimos 15 jogos como visitante. A maioria delas, se a gente trouxer um recorte para os últimos 10 jogos, são 6 vitórias e 4 como visitante. Nos últimos 10 jogos, o Galo do Barba tem 70% de aproveitamento. Nos últimos 15 jogos, 64,5% de aproveitamento. Queiram ou não, o Atlético do Barba vai se acertando. Um time que nos últimos 10 jogos, Cirilo, não sofreu gols em 6. É uma defesa que está cada vez mais consistente. Eu repito, você monta bons sistemas defensivos com jogadores medianos. Tem muito trabalho do treinador neste Atlético antes da Copa em alguns jogos, mas principalmente depois da Copa do Mundo. Justamente quando ele teve um período de treinamento. O Barba vai acertando a defesa do Atlético, algo que Sampaoli não conseguiu, Cuca não conseguiu, com os mesmos jogadores praticamente. E isso em Copa faz toda a diferença e fez a diferença em Bragança Paulista, com menos erros individuais, diferente do que aconteceu lá no final de semana em Belém. O Atlético conseguiu se defender bem, o Everson teve noite de Everson e do meio para frente o banco de reservas, com o Igor Gomes num belo lançamento. O Coelho errou o domínio, mas aí o Cleiton fez uma borrosqueira e errou ainda mais, dando de presente ao Coelho 1-0. O gol que deu uma grande vitória ao Atlético, que traz uma enorme vantagem para decidir a vaga na Sul-Americana na Arena MRV. Olha o Galo de novo fora de casa, Marques. Cirilo, vitória e vantagem espetacular para o segundo jogo, ô Cirilo. Sobretudo com uma boa partida, mais uma boa partida segura jogando fora de casa. Um time ligado, um time concentrado, um time no final do jogo brigando para segurar o resultado, como há muito não via. O Atlético daqueles finais faceiro, mole, deixando ser envolvido pelo adversário, a gente não tá vendo mais. E isso, como o próprio Panzi trouxe, é trabalho do Barba. O Coelho jogando muito bem, sendo decisivo, fazendo gol. O Atlético mais uma vez criando boas oportunidades. Hoje o gol saiu e se segurou muito bem lá atrás para segurar a vantagem, e essa vitória espetacular. Eu queria chamar a atenção aqui neste comentário inicial, Cirilo, para a atuação do Igor Gomes, que mais uma vez entrou muito
bem no jogo. Nós que aqui sempre, ou na maioria das vezes, o criticamos, que faltava sangue, que faltava isso, que entrava sem vontade, mais uma vez ele entrou e foi participante ativo desta vitória, com um ótimo lançamento, deixando o Coelho na cara do gol e com boa participação. Mérito também do Barba, que não desistiu desse atleta, que trouxe ele para dentro do contexto, e o Igor Gomes nessa nova fase está aproveitando muito bem essa nova oportunidade que o futebol te dá. E é engraçado porque no final do ano acaba o contrato dele e ele ressurge neste Atlético sendo decisivo num jogo importante contra o Palmeiras no Allianz, e agora novamente com uma bola espetacular no lançamento e golaço do Coelho, que leva essa vantagem maravilhosa para o jogo da volta aqui na Arena MRV. Cirilo, um ótimo jogo do Atlético, ótima vantagem para quarta-feira, Cirilo. Edu Panzi, quem foi o melhor em campo, Edu? O Cirilo, não foi um jogo de grandes atuações, né? Mas nada como um jogo após o outro. Se no final de semana ele foi vilão, hoje ele voltou a ser Everson. Pra mim, o goleiro do Galo melhor em campo. Grandes defesas, é impressionante. O que comprova que no fim de semana foi a exceção e confirma a regra, né? Everson, voto do Edu, seu voto, Marques. Eu gosto de dar moral pra quem ressurge, sabe, ô Cirilo? Vão achar estranho meu voto, mas eu vou votar no Igor Gomes hoje. Igor, voto do Marques, voto importante. Belo passe do Igor Gomes, que acabou gerando, né? O domínio do Coelho, o domínio não foi bom. O Cleiton falhou, e aí o Coelho, atento, fez o gol da vitória do Galo. Cláudio Rezende, seu voto. O Igor Gomes foi decisivo, né? No passe. Gostei também do Juan no jogo de hoje, mas o meu voto é no Everson. Everson, voto do Cláudio. Alô, Paulo Azeredo. Achei que voltou a jogar bem hoje também esse outro jogador, tá? Maicon foi importante também no meu campo, o voto vai pro Maicon. Maicon, voto do Azeredo, seu voto, Pedro Abílio. Igor Gomes, pra empatar a bagaça. Aí eu vou desempatar então, vou votar no Everson. Resposta importante depois do jogo passado, pra confirmar que de fato o homem é bom mesmo e decide pro lado do Atlético. É goleiro que decide o jogo, é impressionante. Resultado maravilhoso, tá, gente? Do jeito que tinha que ser, ir lá, vencer, trazer o resultado para casa, com certeza a arena vai estar cheia, e jogar na nossa zona de conforto. Com 1-0 agora em casa, o Galo vai dar a bola pro Bragantino e vai falar: agora é contigo, irmão, vou ficar fechadinho, contra-ataque do jeito que a gente sabe que joga. Se o Galo perde o jogo hoje, ia trazer a gente, ia tirar totalmente nós da zona de conforto em casa, ia complicar bastante aqui a situação, tá? Então, a vitória... A análise em relação ao resultado, um resultado maravilhoso, tá, gente? Poderia até ser um pouco mais se o time caprichasse ali no finalzinho com os contra-ataques puxados ali, né? Com Cassier e companhia limitada. Ponto. Resultado maravilhoso, nada a reclamar. E é Copa é isso aí. Ganhou, passou de fase, é o que interessa. Jogar bem e ficar pelo caminho não vale de nada, né? Ponto. Agora, vou para outra análise agora para o desempenho. Não gostei do desempenho do Galo. Pode me chamar de corneta, de o que vocês quiserem. Aqui é análise resultado e desempenho. O desempenho eu não gostei. Achei um primeiro tempo que, vamos lá, em tese aqui rapidinho. Primeiro tempo, o Galo defendeu muito bem. Linhas justas, próximas, compactadas. O Galo defendendo ok, o Bragantino não conseguia chegar e tal. E por incrível que pareça, nos momentos que o Bragantino tinha mais oportunidade, levava mais perigo, era onde? Quando nós retomávamos a bola, ia atacar e perdia a bola no ataque, voltava, corria para trás, a defesa estava descompactada, a defesa estava desajustada. Quando o Galo tinha a posse, eram os momentos mais perigosos para nós mesmos, que nós não produzimos nada de ataque no primeiro tempo, não fizemos absolutamente nada com a bola. Eu nunca vi errar tanto passe, tá, gente? O Galo errou passe, assim, de 2 metros, domínio, num tapete, sem chuva, sem placa de gramado saindo, não tem desculpa nenhuma, tá, gente? Então, assim... Hoje o time se portou mais numa linha de 4 no primeiro tempo, principalmente, justamente porque nós mais defendemos do que atacamos. O Galo ataca com linha de 3, defende com linha de 4. O Lodge não passou do meio campo, vocês viram isso, o Lodge não passou do meio campo hoje. O Lodge diferente de ser aquele Lodge que é um ala pela esquerda. Enfim, um primeiro tempo que, por incrível que pareça, era mais preocupante quando nós tínhamos a bola do que o Bragantino. Porque o Bragantino com a bola, a gente defendia muito bem. Nós, com a bola, a gente atacava mal e dava contra-ataque, e é aí que o Bragantino chegava. No segundo tempo,
até a parada técnica, e essa parada técnica salvou a gente, tá? Porque até a parada técnica do segundo tempo foi o pior momento do jogo do Galo. Pior momento nosso foi até a parada técnica do segundo tempo. O Bragantino cresceu no jogo, veio pra cima, criou oportunidade. Natanael e Coelho, uma tristeza na direita os dois. Natanael sendo driblado facilmente, o Coelho e tal, displicente, uma displicência danada. Enfim, mas aí vem a parada técnica, o Barba conserta, faz as alterações. O Igor Gomes acerta um passe pornográfico, desculpem a palavra, mas ele acerta um passe pornográfico. É aquela história, né? Jogador que cresce no final de contrato. Eu já tô calejado com isso, tá, Gero? Jogador que cresce em final de contrato. Vargas. Eu estou calejado. O Igor Gomes, ele pode fazer o que for até o final do contrato dele. É rua. Não tem que renovar com o Igor Gomes. Ele pode fazer gol, pode dar assistência. Eu não caio nesse papo mais. Mas enfim, nós achamos aquele gol ali, tá? A falha, o Rhapsody falou bem, foi uma falha do Cleiton, tá? O Coelho de futebol maravilhoso. Futebol é uma parada surreal. O Coelho, que pra mim foi um dos piores em campo, errou tudo que tentou, até defensivamente, faz o gol da vitória. É isso aí. Com o passe do Igor Gomes, no pior momento do Galo no jogo. 1-0 no placar, termina 1-0, tivemos chance de fazer 2. O Bragantino também teve chance de empatar. Mas é isso, tá, galera? É um time que é cirúrgico, é um time que tem 80 dias sem derrota, é um time que tem nos últimos 10 jogos mais de 70% de aproveitamento, é um time que nos últimos 5 fora ganhou 4, mas é um time que, em momento algum, eu juro pra vocês, eu não consigo ficar 100% confortável. Eu não consigo ficar 100% confiança, porque esse time não me passa confiança. Não me passa confiança, tá? Mas é isso, agora nós vamos falar mais, vou tentar apurar o negócio do Lianco aqui e vambora, tá, galera? Mas é isso aí. Tem uma situação que me chama a atenção, e eu concordo com o seu argumento, Tanak, que realmente o que importa é classificar, o que importa é passar de fase, isso que interessa, o resto a gente vai vendo com o tempo. Mas realmente, a questão do Atlético, se você analisar, os perigos que o Atlético levou ao gol adversário foram poucos, né? E o Atlético esperava uma falha, né? Da equipe do Red Bull Bragantino, algum erro de passe, uma retomada de bola, alguma coisa do gênero para poder fazer o seu gol. Na minha opinião, eu assistindo o jogo ali, eu tinha uma nítida impressão que o jogo ficaria 0-0 mesmo. Que o Red Bull Bragantino não conseguia aproveitar as oportunidades que tinha, graças a Deus, e o Atlético dava mole durante o jogo todo na questão da saída de bola. Igual você disse bem, várias saídas o Atlético errava o passe, em várias saídas o Atlético tinha um domínio ruim. Agora, nós temos que ter uma atenção nessa questão, gente, e eu entendo muito o argumento do Tanak, eu acho ele muito justo, porque o Atlético hoje venceu com 1-0 numa falha do goleiro. Não porque o Atlético estava pressionando, não porque o Atlético estava em cima, não porque o Atlético estava jogando bem pra caramba e o goleiro estava segurando tudo. Foi simplesmente porque o goleiro falhou. Então, nós temos que ter uma atenção sobre isso, sim, eu acho que é importante. Por outro lado, eu vou vir também do lado aqui da questão defensivamente. Eu acho que o Atlético se porta muito bem com os zagueiros. Até o Vitor Hugo, apesar de eu não achar que ele tem qualidade, até o Vitor Hugo se portou bem defensivamente, fechou os espaços no momento certo, enfim. Agora, uma coisa que me incomoda, eu falei muito isso ali no intervalo do jogo, Jeves, e eu queria a sua opinião. O tanto que o Atlético perde... tanto que o Atlético permite o chute na frente da área. Me incomoda, Jeves, profundamente o tanto que o Atlético deixa a equipe adversária chutar na frente da sua área. O tempo todo chutou, o tempo todo o espaço está aberto, o tempo todo o Atlético está aberto naquele setor. E isso me incomoda profundamente. Ô Pedro Abílio, que vitória importante, hein, Pedro? Que vitória importante o Galo tirou de Bragança Paulista com uma atuação que foi digna de emoções, porque o primeiro tempo foi aquela sensação, né? Vai dar. Mas no segundo tempo, praticamente o Galo não conseguia mais atacar. Foi um time mais desgastado, foi um time mais cansado pro segundo tempo. E o Bragantino não, voltou inteirão mesmo não fazendo tantas substituições. Aí o Barba coloca 3 jogadores de uma vez em campo, o Minda, o Igor Gomes e também
coloca o Cassierra, muda um pouquinho a dinâmica e o Igor Gomes traz uma dinâmica diferente. Eu votei nele para melhor em campo na nossa transmissão justamente pelo fato de ele ter encontrado esse passe que ele encontrou pro Coelho. Tá, tem a falha grotesca do Cleiton, mas o passe que o Igor encontrou é um passe que o Atlético estava sentindo falta durante todo o jogo, porque a bola passou por dentro ali pelo Vitor Hugo, pelo Reinier, várias vezes, mas muitas vezes não chegou com qualidade pro último terço do campo, e chegou com qualidade naquele momento. O Coelho tinha até condição de fazer melhor antes de o Cleiton intervir, mas ele não deu conta, né? Fisicamente foi um jogo muito cansativo pro Coelho também, mas aí quando o gol se ofereceu, ele marcou pro Galo levar uma vantagem gigante. O Red Bull Bragantino é um time organizado, é um time que já deu tchau na Copa do Brasil e é um time que tá apostando sua ficha na Sul-Americana, por que não? Já foi finalista, né, de Sul-Americana, esse Bragantino lá em 21, inclusive, o ano mágico pro Galo. Mas essa vitória tem de ser concretizada, não acabou. O Galo tem que levar muito a sério na semana que vem, sem se esquecer que também prometeu a sua massa que vai levar o Campeonato Brasileiro a sério nesta temporada de 2026. Cirilo. Fala, massa, finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido aí as análises, né, do pós-jogo. Já deixa o like aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, desejo boas-vindas aí, tá? Fica o convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Já deixa o like também para dar aquela força pro canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que sair notícia do Galo aqui nesse canal. Tem notícia todos os dias, de segunda a segunda para vocês. Então, não esqueça de ativar o sininho de notificação. Compartilhem, tá, gente? Compartilhem esse vídeo com os amigos que curtem o Galo também. Vai ajudar demais o canal aqui a crescer. E quero que vocês fiquem bem à vontade, que esse canal aqui é de vocês, tá? Então deixa aí o seu comentário, a opinião de vocês. E para quem curtiu aí, para quem assistiu a partida, deixa a sua análise aí do que você viu no jogo, o que você acha, quem foi o melhor em campo para vocês, tá? Eu vou destacando aqui já para ver quem foi o melhor em campo. Foi o Coelho, gostei bastante, muito raçudo, mas enfim, deixa aí a opinião de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, massa, até o próximo vídeo, valeu!